E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Olavo Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Peço que quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva, ative o sininho, deixe o joinha no vídeo para a gente fazer o Exclave circular e chegar a mais gente, tudo bem? Bem, apesar do nosso foco do canal ser o Brasil, eu vou começar o vídeo falando sobre a China, porque passeando aqui e ali na internet eu achei um mapa bem bacana que foi criado para mostrar como a população na China é distribuída de maneira bem irregular pelo país. Esse é o mapa, dê uma olhada. O mapa mostra a China dividida por uma linha imaginária chamada linha Heihe-Tenchong, porque liga as cidades de Heihe, que fica ao norte na fronteira com a Rússia, e Tenchong, ao sul, na divisa com o Myanmar. As duas áreas formadas pela linha têm tamanho mais ou menos semelhante. A área em amarelo, a área do oeste, corresponde a 57% do território chinês. Já em vermelho, por exclusão, tem 43%. A grande diferença, e esse que é o bacana do mapa, tá na população. A população da área em vermelho, da área do leste, é 94% do total do país. Já em amarelo, são apenas 6%. É uma diferença muito grande, né? Muito significativa, que mostra mesmo como a população está distribuída de modo bem irregular dentro do território chinês. E isso não é um fenômeno exclusivo da China, muito pelo contrário, é algo bem comum em países de grande extensão territorial. Esse mapa que está aí na tela, ele mostra algo bem interessante sobre outro país gigante em área, que é o Canadá. A linha em vermelho divide o país em duas áreas de população igual. Reparem a diferença do tamanho entre as duas regiões. Mais um, vamos então falar do maior país do mundo em área, que é a Rússia. Esse mapa que está aí na tela, ele mostra a Rússia dividida em 3 regiões de população igual. Olha só o tamanho da área em azul na comparação com as outras, em especial de vermelho, que é a área mais próxima da Europa. Mas vamos então voltar ao Brasil. Eu vi esses mapas, em especial da China, e fiquei pensando se a gente poderia fazer algo similar aqui no nosso país, traçar uma linha imaginária e ver o quanto de população ficaria para cada lado. E aí então veio a ideia, pensar como que o Tratado de Tordesilhas dividiria atualmente a população brasileira. O tratado, para quem não lembra bem aí dos tempos de escola, foi um acordo entre Espanha e Portugal para dividir as terras do Novo Mundo. Os dois países estabeleceram uma linha imaginária 370 léguas depois de Cabo Verde. O que estaria a leste seria de Portugal e a oeste da Espanha. É isso que explica o fato de que a maior parte da América do Sul foi colonizada por espanhóis e Portugal ter firmado bandeira apenas no Brasil. Esse é o mapa do Brasil com o Tratado de Tordesilhas. O tratado parece uma boa ideia para tentar reproduzir a linha Heihe-Tenchong da China, porque ele divide o território nacional com 35% de um lado e 65% de outro, que é uma proporção mais ou menos parecida com o caso chinês. Agora vamos então passar a calcular o quanto de população ficaria para cada um dos lados. A primeira etapa para isso é ver o Tratado de Tordesilhas no mapa atual do Brasil, de acordo com os estados atuais do Brasil. Dê uma olhada aí no mapa, a gente consegue já perceber que tem alguns estados que ficam inteiramente de um lado ou de outro. Vamos colocar na tela esses estados e já ir contabilizando a população deles. No oeste nós temos Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Amapá e Rio Grande do Sul. Somando a população desses estados, nós chegamos a 25.633.153 moradores. E no leste nós temos Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Isso dá 80.867.831 habitantes. Para fechar a conta, falta falar dos estados em que o Tratado de Tordesilhas passa por cima. São 7 estados: Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O cálculo de quanto da população ficou para cada um dos lados foi feito de acordo com a observação do mapa dos estados, das regiões, mas é uma estimativa, né? É um cálculo sem muito rigor científico. Vale dizer que tem algumas cidades em que o tratado passa por cima delas, dividindo a própria cidade. Então não dá para fazer uma conta com exatidão de quanto ficaria para cada um dos lados. Eu vou apresentar as contas que eu fiz e vocês deixem aí suas observações nos comentários. No caso do Pará, a divisão levou em conta o fato de que a capital Belém está do lado leste e os municípios de Santarém e Marabá estão do outro. A população de Belém e da região mais próxima corresponde a 63% do total do Pará. Já o restante, por exclusão, é de 37%. Então nós temos 63% da população do Pará contando para o leste e 37% para o oeste.
No Tocantins, a gente percebe que é apenas uma parte pequena do estado que está a oeste do tratado. Das 20 maiores cidades do Tocantins, 15 estão no leste, incluindo a capital, Palmas. Então a estimativa feita foi de 80% do Tocantins no leste e 20% no oeste. Com Goiás, embora a divisão territorial seja quase que meio a meio, a população está mais pro oeste, que é onde está Goiânia, por exemplo. Nesse caso foi observada a divisão regional dos municípios de Goiás. São 3 regiões goianas, a do entorno do DF, a do sudeste e a do nordeste do estado, que ficam quase que integralmente do lado leste. Elas correspondem a 30% da população do estado, então foi essa divisão aplicada. Em Minas Gerais, também dá para notar que a parte que está a oeste do estado é bem pequena. Para fazer a estimativa do quanto da população está de cada lado, o foco foi também sobre as regiões do estado. E aí há 2 que estão quase que integralmente no oeste, as de Frutal e Ituiutaba. Somando a população das 2, dá cerca de 350 mil moradores, o que equivale a 1,65% dos habitantes do estado. Passemos então a São Paulo. No estado mais populoso do Brasil, a gente vê que a divisão da área é assim no olhômetro meio que metade-metade, mas na população não ia ser assim, já que a capital e a região metropolitana estão no leste. Então, mais uma vez, o cálculo foi baseado nas regiões do estado. São Paulo está dividido em 11 regiões. 5 tem a cidade polo no oeste: Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto. A população delas é algo próximo de 13% do total do estado. As outras 6 regiões, da capital, Sorocaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas e São José dos Campos, representam mais de 87% dos habitantes paulistas. O penúltimo estado da conta é o Paraná, e foi o mais fácil porque a área leste é tão pequena que deu para ver com precisão todos os municípios que ali estão. São 6 cidades, e a população delas somadas dá por volta de 2,45% dos paranaenses. Por fim, Santa Catarina. A divisão em área também é desproporcional, mas a capital, Florianópolis e outras cidades de destaque estão do lado menor. Então, contando a região metropolitana e outras cidades do litoral, a estimativa feita é que 22% ficam para o leste e 78% para o oeste. Bem, então com todos os estados já contabilizados, vamos ver como ficou a somatória para todo o Brasil. Tá aí a conta. A gente verifica aqui do lado leste estão 72,81% da população. E do oeste, 27,19%. São ali por volta de 73% dos brasileiros vivendo em 35% do território e 27% morando nos outros 65% restantes. Não é uma desproporção tão grande quanto a da China, que é de 94/6, mas também chama atenção. E isso mostra o seguinte, né? Se os portugueses fizessem questão de executar o Tratado de Tordesilhas hoje, eles teriam muito menos território, mas muito mais população. E era isso, pessoal. Concluímos então mais um vídeo do Exclave. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um joinha, ativem as notificações. Muito obrigado, um abraço para todo mundo.